Enquanto os Estados Unidos estavam imersos em suas próprias batalhas comerciais, o Canadá fez um movimento estratégico na Europa. Trudeau se reuniu com líderes da OTAN e da UE, não para falar sobre questões militares, mas para pressionar por algo diferente, pelo Canadá. Isso é um desafio direto aos fornecedores dos Estados Unidos nos mercados europeus. Se o Canadá convencer seus aliados da OTAN a mudar suas cadeias de suprimentos, isso remodela a influência econômica através do Atlântico. Washington não esperava isso, e agora a questão é: será que o Canadá está discretamente se posicionando como uma alternativa comercial aos Estados Unidos? O Canadá não foi apenas para falar sobre políticas, mas para fechar acordos. A proposta: parar de depender tanto dos fornecedores dos Estados Unidos e escolher o Canadá em vez disso. Trudeau destacou os setores de manufatura, energia e aeroespacial do Canadá, posicionando-os como alternativas confiáveis para os mercados europeus. No centro disso está o CETA, o Acordo Econômico e Comercial Global entre o Canadá e a UE. Se as empresas europeias deslocarem apenas uma parte de suas cadeias de suprimentos longe das empresas dos Estados Unidos, o Canadá ganha e a influência econômica dos Estados Unidos enfraquece. É uma estratégia simples, mas com implicações enormes. Os Estados Unidos sempre foram o parceiro econômico preferido dos aliados da OTAN, mas o movimento mais recente do Canadá coloca essa posição em risco, oferecendo preços competitivos, menos restrições comerciais e acordos diretos de fornecimento. O Canadá está facilitando para que as empresas europeias diversifiquem suas importações longe dos Estados Unidos. Se a Europa começar a se afastar dos Estados Unidos em direção ao Canadá para energia, tecnologia e produtos industriais, isso afetará as exportações dos Estados Unidos, e com isso, a influência de Washington no comércio global. A verdadeira questão é: quanto seria necessário para que o equilíbrio de poder econômico na OTAN começasse a mudar? Esse movimento estava nos planos dos líderes dos Estados Unidos ou Washington foi pego de surpresa? Analistas comerciais já estão debatendo se os Estados Unidos subestimaram a capacidade do Canadá de se posicionar como uma alternativa transatlântica. Agora, Washington enfrenta uma escolha: retroceder economicamente, introduzir novos incentivos para que as empresas europeias permaneçam nas cadeias de suprimentos dos Estados Unidos ou deixar a influência do Canadá crescer, sabendo que qualquer reação maior poderia escalar para uma batalha comercial. De qualquer forma, o movimento do Canadá obriga os Estados Unidos a repensarem sua estratégia econômica com os aliados da OTAN. Isso não é apenas sobre uma visita comercial, faz parte de um padrão maior. O Canadá está expandindo ativamente seus relacionamentos comerciais além dos Estados Unidos, garantindo laços mais fortes com a Europa, a América Latina e até com a Ásia. O que está mudando? Negociações comerciais mais fortes com a Europa significam que o Canadá não depende totalmente dos acordos com os Estados Unidos. Novas exportações de energia posicionam o Canadá como um fornecedor alternativo nos mercados globais. O impulso para a diversificação comercial sinaliza que o Canadá quer um papel maior no palco mundial. Se isso continuar, o Canadá pode em breve se tornar mais do que apenas um parceiro comercial dos Estados Unidos, podendo se tornar uma força autônoma no comércio internacional. O Canadá e os Estados Unidos sempre tiveram uma das parcerias econômicas mais próximas do mundo, mas momentos como este levantam a questão: o Canadá está se afastando dessa relação ou apenas jogando suas cartas de forma mais inteligente? O que sabemos é que 75% das exportações do Canadá ainda vão para os Estados Unidos. Os laços econômicos são profundos. As tarifas dos Estados Unidos e disputas comerciais têm levado o Canadá a explorar mercados alternativos. O Canadá não está rompendo com Washington, mas está garantindo que tenha poder de negociação. Isso não se trata de substituir os Estados Unidos, mas de garantir que o Canadá não dependa excessivamente de um único parceiro comercial. Se os Estados Unidos continuarem a aplicar pressão comercial, as novas alianças do Canadá podem se transformar em mudanças permanentes no comércio. É aí que as coisas começam a ficar sérias. O movimento do Canadá não importaria se a Europa não estivesse interessada, mas a resposta até agora tem sido surpreendentemente aberta. Por quê? Diversificação das cadeias de suprimentos. A Europa tem procurado reduzir sua dependência das importações dos Estados Unidos, especialmente com o aumento das tensões comerciais. Segurança energética.
As exportações de gás natural e petróleo do Canadá oferecem uma alternativa aos fornecedores dos Estados Unidos, um fator-chave enquanto a Europa busca estabilizar seus mercados de energia. Estratégia política. Fortalecer os laços com o Canadá cria alavancagem para futuras negociações comerciais tanto com Washington quanto com Pequim. Os líderes europeus não estão apressando nada ainda, mas a proposta do Canadá se alinha com seus objetivos de longo prazo. Estratégia econômica. Se o Canadá conseguir fechar esses acordos, ele garante uma posição mais forte nos mercados europeus, enquanto os Estados Unidos perdem influência em uma região que dominaram por muito tempo. Isso não é apenas uma jogada política, trata-se de dinheiro real, comércio real e mudanças econômicas reais. Vamos falar de números concretos. O comércio Canadá-UE já é de 119 bilhões de dólares anuais, graças ao Acordo Econômico e Comercial Global, CETA. O Canadá é um dos 10 principais parceiros comerciais da UE, mas com a dominância dos Estados Unidos em vários setores, uma mudança de 5 a 10% nas importações transatlânticas dos Estados Unidos para o Canadá significaria bilhões de impacto econômico. Se o Canadá aumentar sua participação no comércio europeu enquanto os Estados Unidos enfrentam disputas tarifárias, não será apenas uma vitória simbólica, mas uma grande mudança econômica no poder transatlântico. Washington sabe disso. A questão é como ele vai responder. Por enquanto, isso é apenas um movimento econômico, mas tem implicações para toda a OTAN. Se o Canadá conseguir fortalecer sua posição comercial na Europa, outros membros da OTAN poderão seguir o exemplo. Alemanha e França podem aumentar os acordos comerciais com o Canadá, reduzindo a dependência das importações dos Estados Unidos. Economias menores da OTAN podem procurar melhores condições comerciais fora da sombra de Washington. Os Estados Unidos poderiam se ver negociando mais duramente para manter sua participação no comércio transatlântico. Isso não é uma crise da OTAN, mas sim uma mudança potencial de como as economias da OTAN negociam entre si, e se Washington ver isso como uma ameaça à sua liderança econômica, poderíamos ver uma reação em breve. Então, qual é o próximo passo? Por enquanto, o Canadá está testando as águas, mas se os países europeus começarem a favorecer os fornecedores canadenses, isso pode levar a um realinhamento significativo no comércio transatlântico. Cadeias de suprimentos mais fortes entre Canadá e Europa que enfraquecem a dominância dos Estados Unidos. Um impulso de Washington para contrabalançar a influência do Canadá. Estamos em um ponto de virada nas alianças comerciais. Isso pode ser uma estratégia de curto prazo ou pode ser o começo do Canadá criando seu próprio império comercial. Os Estados Unidos não estão ignorando a estratégia comercial do Canadá na Europa. A questão é, como Washington reagirá? Existem dois caminhos possíveis: contrariar a influência do Canadá oferecendo melhores incentivos comerciais para os aliados europeus, ou aplicar pressão econômica sobre o Canadá para manter as cadeias de suprimentos transatlânticas centradas nos Estados Unidos. Ambos têm riscos. Se os Estados Unidos pressionarem demais, podem acabar direcionando mais empresas europeias para o Canadá. Se não agirem, o Canadá pode consolidar sua posição como um rival comercial em crescimento. Por enquanto, Washington está observando de perto, mas se o Canadá ganhar terreno sério, espere uma reação. O comércio raramente é apenas negócios, trata-se de alianças, influência e poder a longo prazo. Se o Canadá garantir laços comerciais mais fortes com a Europa, isso pode abrir portas para laços mais estreitos com as economias europeias que se afastam dos fornecedores dos Estados Unidos. Pactos comerciais mais fortes entre Canadá e UE que estabelecem novos padrões globais. Um efeito dominó em que outras economias da OTAN buscam alternativas. Por enquanto, essas são ações iniciais, mas se o Canadá jogar isso da maneira certa, pode criar uma nova rede de poder econômico que remodela o comércio global. Isso é uma tentativa única ou o Canadá está preparando o terreno para uma mudança maior? O que sabemos é que o Canadá não está cortando os laços com os Estados Unidos, mas está buscando independência econômica. Se esses novos acordos forem bem-sucedidos, o Canadá ganhará mais poder de negociação nas futuras negociações comerciais com os Estados Unidos. Se Washington retaliar, isso pode se transformar em um realinhamento comercial de longo prazo. Por enquanto, é um teste, mas se funcionar, espere movimentos maiores em breve.
A última jogada do Canadá não se trata apenas de comércio, mas de quem controla as cadeias de suprimentos que impulsionam a economia global. Se o Canadá consolidar sua posição como um parceiro comercial mais forte na Europa, poderemos ver um novo equilíbrio comercial transatlântico, com o Canadá desempenhando um papel maior, deslocando a influência dos Estados Unidos à medida que os mercados europeus se diversificam. Uma mudança de longo prazo que torna o Canadá menos dependente das políticas econômicas de Washington. Por enquanto, é um passo ousado, mas o que acontecerá a seguir? Isso depende de como os Estados Unidos reagirão. Agora, a verdadeira questão é: o Canadá está se posicionando como uma potência comercial independente ou isso é apenas